Somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé. João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Eu acredito que você já conhece essa passagem. Em João capítulo 3, quando Jesus está a ter uma conversa com Nicodemos. Ele falou para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que está a dizer esse versículo? Está a dizer que só para nós vermos o reino de Deus, só para nós passarmos a ver o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Quem não nasceu de novo ainda não pode ver o reino de Deus. O que acontece? Todas as pessoas que já aceitaram Jesus Cristo como Salvador, já nasceram de novo. Já veem o reino de Deus, já conseguem ver o reino de Deus, porque nós vemos o reino de Deus pela fé, não é pelos nossos olhos carnais. E o que acontece? Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Foi o que Nicodemos falou, vamos ver o que aconteceu. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Olha aí, Nicodemos era um homem mestre lá em Israel, era um homem bem destacado, um homem conhecido lá como um homem de posição, mas ele não entendeu o que Jesus Cristo falou. Como pode ser isso? Como é que a pessoa pode nascer de novo, né? No caso ele falou: como posso nascer de novo sendo velho? Vamos ver agora. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Olha aí, Nicodemos era um mestre, era um professor, era um homem de letras, ele conhecia a lei, ele estava debaixo da lei. E ele defendia a lei porque ele era um homem da lei. Mas Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo, ele não entendeu. Romanos 10,3. Por que ele não entendeu? Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apega-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusa a maneira de Deus. Nicodemos não entendeu, mesmo sendo um mestre da lei, um homem conhecedor da lei, ele não entendeu porque a palavra nos fala que as pessoas, por não entender a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apega-se a seu próprio modo de se tornar justo. E como é que esse modo de se tornar justo? Como é que esse próprio modo de se tornar justo? Tentando seguir a lei. Como Nicodemos era um homem da lei, ele não entendia, ele estava tentando seguir a lei, ele seguia a lei. Então ele recusava a maneira de Deus. Qual é a maneira de Deus? É Jesus Cristo. A maneira de Deus, nós somos declarados justos quando nós passamos a crer no que Cristo fez em nosso lugar. Mas as pessoas que estão debaixo da lei não compreendem, pode ter o estudo que tiver. Nicodemos tinha muito estudo, era um homem mestre da lei. Mas o que acontecia? Ele não entendia a maneira como Deus declarava as pessoas justas diante de Deus. Então o que? Ele se apegava ao seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei. E recusava a maneira de Deus, como muitos outros, e como muitos de nós hoje em dia. Recusamos a maneira de Deus porque nós tentamos seguir a lei. Nós nos apegamos ao nosso próprio modo de se tornar justo. A maneira de Deus é que nós possamos sair debaixo da lei e crer somente no que Cristo fez, e não no nosso esforço próprio. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Olha, debaixo da lei, a Bíblia diz, está em Romanos 3, capítulo 3, se você ler direitinho você vai entender, que debaixo da lei, debaixo do pecado, não há um justo, nem um sequer. Ó. Não há um justo. O que nós precisamos nos tornar é justo, pessoas justas em Cristo. Antes de nós aceitarmos Jesus Cristo, nós somos pecadores. Estamos debaixo da lei, somos pecadores. Quando nós saímos debaixo da lei, por aceitar Jesus Cristo, nós passamos a ser justos. Mas as pessoas querem se tornar justas tentando seguir a lei. Tentando seguir a lei. Quando você tenta seguir a lei, você recusa a maneira de Deus, que é Cristo. Você acha que já tem Cristo, mas não tem. Você está tentando seguir a lei. Debaixo da lei, debaixo do pecado, não há um justo, nem um sequer. Não há nenhum justo, não há pessoa justa. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Olha aí. Quando a pessoa está debaixo da lei, praticamente ela está morta. Então ela não entende, ela não busca Deus. Ela acha que busca, mas ela busca da maneira dela. Ela recusa a maneira de Deus e busca da maneira dela. Ela recusa a maneira de Deus e faz da maneira dela. O próprio modo de se tornar justo. Tentando seguir a lei. Então o que acontece?
ela está morta. É por isso que diz aqui que ninguém busca Deus, ou não há ninguém que entenda, as pessoas não entendem. Por isso que o Senhor Deus, Ele nos dá vida quando nós estamos mortos. Nós mortos, Ele vai nos dar vida. Está lá em Efésios 2. Ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e em pecados. Ele vos deu vida quando vós estavam mortos em ofensas e em pecados. Quando nós estamos nos pecados, nós estamos mortos. Quem ainda está debaixo da lei está no pecado. E está morto espiritualmente. Por isso que diz que ninguém busca Deus, ninguém entende. Ó. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus quando está debaixo da lei. Efésios 2,5, olha aí. Estamos nós ainda mortos em nossos pecados? Quando é que nós estamos mortos? Quando nós estamos nos pecados. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Nós recebemos a vida em Cristo Jesus. Não é por guardar mandamentos, pela nossa própria capacidade humana. Nós ainda estamos mortos em nossos pecados. Quando nós estamos defendendo a lei, nós estamos defendendo o pecado. Por quê? Porque nós precisamos cumprir a lei. Quando eu estou tentando cumprir a lei, eu peco, porque é a lei que mostra que eu sou pecador. Por que ela mostra? Porque ela mostra que eu não tenho condição de cumpri-la. E quando eu não cumpro ela, eu se torno pecador. Eu estou quebrando os mandamentos de Deus. Porque o que é pecado, biblicamente? O pecado é a transgressão da lei. Eu só peco quando eu transgrido a lei. E eu só posso transgredir a lei se eu estiver tentando cumpri-la. Então, por não cumpri-la, eu transgrido a lei. Aí eu passo a estar em pecado. E por estar em pecado, eu estou morto. Ó. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Então, quando nós estamos nos pecados, debaixo da lei, nós estamos mortos. Por isso que a palavra diz que ninguém entende e não há ninguém que busca Deus. Mas o que acontece? Jesus, ele veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Jesus veio ao seu próprio povo Israel, e eles rejeitaram Jesus. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. A pessoa só se torna filho de Deus, e muita gente acha que já nasce sendo filho de Deus e não é. Ela só se torna filho de Deus quando ela crê em Cristo, aceita ele. A todos que creram nele o aceitaram, mas a todos que creram, não é que todos creram, está dizendo aqui, ó, porém, a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Quando você sai debaixo da lei, que eu já mostrei em vídeos anteriores, você é justificado por Cristo e se torna filho de Deus. Por quê? Porque você passa a crer em Jesus Cristo e aceita ele como Salvador. Então é dado o direito de a gente se tornar filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É um nascimento espiritual. Não é o nascimento que Jesus Cristo está falando. Quando é que você nasce de novo? Quando você aceita Jesus Cristo e passa a crer no nome dele, passa a crer no que ele fez em nosso lugar. Aí sim, nós nascemos de novo. É um nascimento não do sangue, não é do sangue, nem de homem e mulher, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É por isso que Jesus falou para Nicodemos. Em verdade eu lhes digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só para ver o reino de Deus precisa nascer de novo. E esse nascimento, nascer de novo, nós nascemos quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador e passamos a crer no que ele fez na cruz em nosso lugar. E aí nós saímos debaixo da lei, nos tornamos filhos de Deus. E é um nascimento espiritual, um nascimento de Deus, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que é necessário esse nascimento? Porque o homem, quando estava na presença de Deus, lá no Jardim do Éden, ele falava com Deus pessoalmente, ele estava ali na presença de Deus, o homem e a mulher. Mas quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, ele perdeu essa comunhão com Deus. Então, para que nós possamos ter comunhão com Deus, com o seu Deus novamente, precisa que o nosso espírito seja nascido de novo, ele seja renovado. E é renovado quando nós cremos em Jesus Cristo. Jesus veio, deu sua vida na cruz para nos dar esse direito em Deus, quando nós cremos, é pela fé, para nós voltarmos a ter aquela comunhão que Adão tinha com Deus naquela época, no Jardim do Éden. Então, o que acontece? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Tudo que a lei fala é para quem está debaixo dela. E o que acontece? Ela fala para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha aí. Tudo que a lei diz é para fechar a boca do homem. Ó. Ela fecha a boca do homem e deixa todo o mundo inteiro condenável diante de Deus. A pessoa que está tentando cumprir lei,
ela se torna culpada diante de Deus, então ela se torna condenável. Por quê? Porque ela não consegue cumprir. Então a boca da pessoa é fechada pela própria lei. Ela não tem como dizer, ah, Senhor, eu sou bonzinho. Ah, Senhor, eu não peco. Ela peca, se ela está debaixo da lei, ela peca, porque a lei mostra o nosso pecado. É o que está escrito aqui. Ela fecha a boca de todo mundo e deixa todo mundo condenável diante de Deus. Se você está culpado diante de Deus, como é que pode entrar no reino de Deus? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ó. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Diante dele quem? De Deus. Pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu só tenho conhecimento do pecado, eu só sei que estou a pecar quando eu tenho conhecimento da lei. Quando eu passo a conhecer a lei, quando eu passo a tentar cumpri-la. Então o que acontece? Por eu conhecê-la e tentar cumpri-la, ela me mostra que eu sou pecador. Ela me mostra que eu, pela minha capacidade humana, eu não tenho capacidade de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de entrar na presença de Deus. Por quê? Porque ela me traz o conhecimento do pecado, ela mostra que eu sou pecador. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nós precisamos ser justificados. Mas não é pelas obras da lei, não é por cumprimento da lei. Porque a lei apenas mostra que somos pecadores. É o que está escrito. Romanos 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei, olha aí, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, Cristo Jesus, né? Tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei, ela dá testemunho, e os profetas também, os livros dos profetas, ela dá testemunho de Cristo. Já estava na lei e nos profetas profecias a respeito que vinha um Salvador para Israel, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Então o que acontece? Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Que justiça é essa? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Olha aí, Romanos 3:22. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Olha, nós somos justificados em Jesus Cristo pela fé. Ó. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Pode ser branco, preto, roxo, amarelo, não tem diferença de cor, não tem diferença de se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou rico, se eu sou pobre. Não existe isso. Se eu sou uma prostituta, gay, o que é que seja, não há diferença. Se você crê, na hora que você crê, você automaticamente é justificado por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos sobre todos que creem, porque não há diferença. Mas essa justificação é somente para os que creem em Deus e saem debaixo da lei. Por quê? Porque todos pecaram, todos nós pecamos. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram, por causa de Adão, né? Todos recebemos a herança em Adão. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. A pessoa que está no pecado, ela está afastada da presença de Deus. Ela não tem como entrar na presença de Deus, porque ela se encontra em pecado. E o que acontece? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Nós somos justificados pela graça de Deus, por Cristo Jesus. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Há uma redenção. Há um perdão em Cristo Jesus, quando nós nos rendemos a Deus pela fé. Quando nós reconhecemos que não temos capacidade de cumprir mandamentos, mas que em Cristo nós já estamos a cumprir. Então, nessa hora, nós somos justificados gratuitamente. Não precisa pagar nada. Você não precisa pagar nada nem fazer nada. Somente crer, é pela fé. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Nós somos justificados pela graça de Deus. Pelo perdão que há em Cristo Jesus. Ó, pela redenção. Pelo perdão que há em Cristo. O nosso perdão dos nossos pecados só é obtido através de Cristo. Quando nós passamos a crer em Cristo. E não no cumprimento da lei. Romanos 3:25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Olha aí. Jesus foi apresentado pelo próprio Deus como sacrifício pelo pecado. Ele se sacrificou para que nós pudéssemos receber o perdão. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, ó, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Deus está a mostrar, com o sacrifício que Cristo fez,
a sua justiça em favor dos que creem. Se você não crê no que está escrito, então você não é justificado, você não recebe essa justiça em sua vida. Por quê? Porque no passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo. Deus é justo. Ele não deixou o pecado sem punição. Ele condenou o pecado. Ele condenou o pecado. Olha o que está escrito aqui. Ó. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Como o homem tinha pecado, lá no Jardim do Éden, através de Adão, Deus não poderia deixar o pecado impune. Deveria ter uma cobrança, uma punição por causa do pecado do homem. Mas Deus fez isso. Se Deus fosse tivesse o nosso pensamento, ele mataria o homem e construiria outro homem, faria outro homem, porque ele tem poder para isso. Mas ele, por muito nos amar, pelo amor dele, o que ele fez? Ele não destruiu o homem. Ele pegou, se mostrou justo. Como? Porque se ele não condenasse o pecado, ele seria injusto. Mas ele condenou o pecado. Ele enviou o próprio filho para se sacrificar em nosso lugar para condenar o pecado. Então o pecado foi condenado em Cristo. Foi pago em Cristo. E justificador. E ao mesmo tempo Deus se mostrou justo e justificador. Por que justificador? Porque ele declara justo o pecador que crê em Jesus. Quando nós que somos pecadores, por debaixo da lei, tentando cumprir a lei, e por ter herdado de Adão o pecado, quando nós cremos, nós somos declarados justos, porque está escrito aqui, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Quando eu passo a crer em Jesus Cristo, no que Cristo fez em meu lugar, eu passo a ser declarado justo, eu passo a ser uma pessoa justa, não só eu e toda a humanidade, toda pessoa que passa a crer, toda a humanidade que crê, o homem que crê, a mulher que crê, no que está escrito, não é nas minhas palavras, mas sim no que está escrito, não é nos meus ensinamentos, mas é no que está escrito. Você tem que acordar para o que está escrito e não para o que as pessoas te dizem no dia a dia, porque muitos falam certo e muitos falam errado, declarando justo o pecador que crê em Jesus. O que acontece? Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Que tempo presente é esse? No tempo que ele enviou Jesus Cristo, no tempo que Jesus veio ao mundo. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado já foi condenado, já foi pago, né? E justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Bem, se você aceitou Jesus Cristo, e você crê que ainda é pecador, que não é um homem justo, a sua fé está falha. A sua fé não é uma fé verdadeira, você ainda não está crendo como está escrito. Romanos 3, 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Olha aí, nós podemos nos orgulhar de ter feito alguma coisa para ser aceito por Deus? Não, aqui está a resposta, não sou eu que digo, é o que está escrito. Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Olha aí, meus irmãos, vamos acordar, despertar. A nossa absolvição, o nosso perdão, não vem por obediência à lei. Por quê? Porque nós não podemos cumprir a lei, é o que está escrito, mas pela fé. Nós somos absolvidos, nós somos perdoados pela fé. Olha, podemos então nos vangloriar, podemos então nos orgulhar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Se eu cumprir a lei, se eu conseguisse cumprir a lei, eu e você, nós nos orgulharíamos, nós chegaríamos para outros que não conseguiam cumprir, dizer, olha aí, meu irmão, eu consegui cumprir, eu tenho minha salvação agora que eu cumpri a lei, você nem cumpriu. Porque nós sabemos como é o coração do homem, né? Como é que é o proceder do homem. Se orgulharia mesmo. Mas para que o homem não pudesse se orgulhar, porque Deus não dá sua glória a ninguém, não é pelo cumprimento da lei, e sim pela fé. Porque quando você crê, essa graça te é dada gratuitamente por Deus. Então a glória é de Deus, não é tua. Essa salvação é te dada gratuitamente porque tu crê no que está escrito. Tu crê no que Cristo fez. Então você crê no que Cristo fez, não no que você fez. Você não cumpriu nada, mas Cristo cumpriu. Então você, nessa hora, você não pode se orgulhar, meu irmão. Ninguém pode se orgulhar. Nós podemos nos alegrar em Deus por a misericórdia do Senhor para conosco. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. É o que está escrito, meus irmãos. Romanos 3, 28. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Pronto. Já está escrito, meu irmão. Você não precisa
quebrar a cabeça, porque está escrito. Somos declarados justos por meio da fé. Não é pela obediência à lei. Por que não é pela obediência à lei? Porque ninguém consegue. E Deus não dá sua glória ao homem. A ninguém. Portanto, somos declarados justos por meio da fé. E não pela obediência à lei. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, agora que passamos a compreender quando é que somos justificados, quando é que nos tornamos filhos de Deus, quando é que realmente estamos a agradar a Deus, o que está a dizer esse versículo? Está a dizer que agora que nós fomos justificados pela fé, agora sim nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, não é pelo nosso mérito, entenda. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nós precisamos nascer de novo. Quem já aceitou Jesus Cristo já nasceu de novo. Quando ele passa realmente a crer em Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo e crê em Jesus Cristo. Então, ele é dado o direito de ele se tornar filho de Deus. Então, ele já nasceu de novo. Só o que acontece? O que acontece é o seguinte. Vou mostrar. Só um momento. Estou abrindo um programa aqui, um programa bíblico, da Bíblia, para mostrar o que acontece. Esse programa é ótimo, irmãos. Vocês têm computadores, procure baixar ele, é gratuito. Essa pessoa que criou esse programa, ele distribui gratuitamente o amor de Deus na vida dele para com os irmãos, porque esse programa, se for comprar, é caríssimo. Mas ele distribui gratuitamente. É maravilhoso esse programa, para a gente fazer estudo. Olha o que acontece. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Todos os irmãos que já aceitaram Jesus Cristo e crê no nome dele, já nasceu de novo. Então pode ver o reino de Deus. Só que é o seguinte, estão apenas a ver o reino de Deus. Mas não é só ver, nós precisamos entrar no reino de Deus. João 3,5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muitas pessoas já nasceram de novo, já vê o reino de Deus, pela fé. Mas elas ainda estão debaixo da lei, tentando cumprir mandamentos, crendo que precisa cumprir os mandamentos. E não consegue, porque elas quebram toda hora, todo dia, e se sentem culpadas. Elas não têm nem certeza da salvação, porque se sentem culpadas, por quebrar a lei de Deus. Então o que acontece? Elas não nasceram ainda da água e do Espírito. Então elas não entraram ainda no reino de Deus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós só podemos entrar no reino de Deus, mesmo depois de ter nascido de novo, porque quando nós nascemos de novo nós vemos o reino de Deus, nós estamos a ver, mas nós precisamos entrar. Mas nós só podemos entrar quando nós nascemos da água e do Espírito. E o que é nascer da água e do Espírito? Meus irmãos, nascer da água e do Espírito é você nascer da palavra. A água aqui simboliza a palavra. E do Espírito Santo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. E ser guiada pelo Espírito Santo. Porque só quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós tornamos filhos de Deus. Nós saímos debaixo da lei. Porque quem ainda está debaixo da lei não é guiado pelo Espírito Santo. Já mostrei isso em outros vídeos. Muito obrigado, irmãos. Que os irmãos possam compreender essa palavra mediante o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E reconhecer que esse ensinamento não são meus, mas é da própria palavra do Senhor, é o que está escrito. E que possam nascer da água do Espírito para que possam entrar no reino de Deus. Porque tem muitos irmãos que já nasceram de novo, já vê o reino de Deus, mas ainda não conseguiram entrar, ainda estão de fora, pecando, porque estão debaixo da lei. Muito obrigado, irmãos. Em nome de Jesus, amém.